Busque o reino e você vai encontrar um rei. Eu quero que você entenda profundamente o que isso significa. Em Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus diz: Não andem ansiosos pela vida de vocês, pelo que vão comer ou beber, nem pelo que vão vestir. Quando ele fala para não andar ansioso, não significa parar de pensar ou deixar de planejar. Significa não viver dominado pela preocupação. A mesma ideia aparece em Filipenses quando diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Em outras palavras, não se preocupe com nada, ore por tudo. Deus está dizendo: por que se preocupar se você pode orar? Mas muitas vezes fazemos o contrário. Por que orar se eu posso me preocupar? Jesus continua dizendo que a vida vale mais do que a comida e o corpo vale mais do que a roupa. Ele manda observar os pássaros do céu. Eles não plantam nem colhem, e ainda assim o Pai cuida deles. Se Deus cuida dos pássaros, quanto mais cuidará de você. Quem aqui consegue aumentar 1 centímetro da própria altura só por se preocupar? Ninguém. A preocupação não adiciona nada, apenas desgasta. Ele também fala dos lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a grama que hoje existe e amanhã já não existe, quanto mais cuidará de nós. Então Jesus diz que não devemos viver correndo atrás de comida, bebida e roupa, como se isso fosse o centro da vida. O Pai já sabe do que precisamos, e aqui está algo poderoso. A oração não informa a Deus. Ele já sabe. A oração nos transforma. O objetivo não é fazer nossa vontade no céu, mas alinhar nossa vida à vontade de Deus na terra. Então vem o versículo central: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas são aquilo que normalmente nos preocupa. Dinheiro, casa, comida, roupa, segurança. Isso é bônus, isso é consequência. Isso não é o foco principal. Mas o que é o reino de Deus? Reino significa o domínio do rei. Buscar o reino é permitir que Deus governe sua vida. É reconhecer que Ele é soberano sobre suas decisões, seus pensamentos, seu dinheiro, seus relacionamentos e seus sonhos. Não é apenas falar que Ele é rei, é viver sob o governo dele. Quando você se rende ao governo de Deus, algo muda. Primeiro você se entrega. Depois, você recebe autoridade sobre a missão que Ele coloca nas suas mãos. E então, você usa essa missão para servir pessoas. Isso é viver o reino. Jesus ensinou a orar dizendo: Venha o teu reino. Não é apenas sobre o futuro, é sobre o presente. É sobre permitir que Deus governe agora. Quando você entende isso, percebe que o reino começa dentro de você. O problema é que estamos mais preocupados com o que queremos ter do que com quem precisamos nos tornar. Deus está mais interessado no nosso crescimento do que nas nossas posses. Ele trabalha em nós antes de trabalhar para nós. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, nossa perspectiva muda. Começamos a enxergar as situações como Deus enxerga. E quando vemos do alto, a ansiedade diminui, a fé cresce, a clareza aumenta. Mateus 6,33 é uma promessa. Quando você coloca Deus no centro, Ele cuida do restante. Não significa ausência de desafios, mas significa presença de provisão. Não significa que não haverá dias difíceis, mas significa que você não estará sozinho. Buscar o reino é trocar preocupação por confiança. É trocar controle por entrega. É entender que aquilo que você mais precisa não é provisão, é direção. E quando há direção, a provisão encontra você. Por isso, hoje a pergunta não é se você conhece o versículo. A pergunta é se você vive esse princípio. Você está buscando primeiro o reino ou está buscando primeiro as coisas? Quando o rei governa a sua vida, o medo perde força.
a ansiedade perde espaço, e aquilo que antes parecia distante começa a ser acrescentado no tempo certo. Busque o reino, encontre o rei e deixe que ele cuide do resto.